No devocional de hoje, refletiremos sobre a transformação espiritual e como ela se manifesta em nossas vidas diariamente. Inspirando-nos no exemplo de Barnabé, um homem cuja fé e encorajamento se destacaram na igreja primitiva, especialmente diante dos desafios da fé cristã. Ele nos ensina que a verdadeira mudança acontece quando estamos abertos ao agir de Deus, mesmo em circunstâncias inesperadas. À medida que enfrentamos nossas próprias lutas e incertezas, somos chamados a olhar para as experiências da igreja primitiva e nos permitir ser instrumentos de encorajamento e graça. Este é um canal de Deus para a sua vida, então seja muito bem-vindo de volta e se estás aqui pela primeira vez, é uma grande satisfação. Vamos ao texto sagrado. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Deus se move de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Na vida da igreja primitiva, foi a perseguição das congregações em Jerusalém, as únicas igrejas da terra naquele momento, que fez com que a mensagem do evangelho se espalhasse mais longe e mais rápido do que teria acontecido se os primeiros cristãos não fossem forçados a fugir da cidade. À medida que os crentes eram dispersos pela cidade da Fenícia, Chipre e Antioquia, o evangelho foi levado aos helenistas, os gregos, na região, e muitos passaram a crer. No entanto, quando as notícias dessas conversões gentias chegaram à igreja em Jerusalém, elas não foram imediatamente bem recebidas. Até aquele ponto, o crescimento do evangelho havia sido quase inteiramente entre os judeus. Agora, as notícias indicavam que os gregos também estavam se tornando cristãos. Isso apresentou à igreja um novo acontecimento para o qual eles não estavam totalmente preparados. O que estava acontecendo? Deveriam acolher ou questionar essa situação? Quem poderiam enviar para lidar com tal desafio? Não é surpreendente que eles tenham escolhido enviar Barnabé. Embora nem todos na igreja consigam lidar com novas e diferentes oportunidades, Barnabé era um incentivador e um homem que reconhecia o trabalho redentor de Deus nos outros, mesmo quando era surpreendente ou estranho. Veja o que está escrito. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade e em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Observe que Barnabé logo reconheceu que o que estava acontecendo era a obra do Senhor, e ele ficou contente com a demonstração da graça de Deus, encorajando os novos crentes com a exortação de que todos nós precisamos continuar na graça e permanecer fiéis a Deus com todo o coração. Enquanto a mensagem do Evangelho não muda, nosso mundo e nossos tempos estão mudando constantemente. No entanto, Deus continua a chamar pessoas a si de todas as nações, tribos, povos e línguas. Devemos esperar que Ele nos surpreenda, que trabalhe de maneira que não previmos e em um tempo diferente do nosso. E quando isso acontecer, precisamos estar prontos para ser como Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, regozijando-nos nas novas obras de Deus, prontos para fazer parte delas e encorajando outros a continuar em sua graça. Na nossa caminhada pessoal de fé, o exemplo de Barnabé nos desafia a estar abertos e receptíveis às formas inesperadas como Deus pode estar atuando ao nosso redor. Muitas vezes podemos nos encontrar presos em nossas próprias expectativas e tradições sobre como Deus deveria se mover ou como Ele deveria trabalhar. No entanto, a história da igreja primitiva nos lembra que Deus frequentemente rompe com nossos moldes e preceitos, chamando-nos a expandir nossas perspectivas. Talvez eu precise refletir as áreas de minha vida onde eu estou limitando a ação de Deus a padrões previsíveis ou confortáveis. Estou acolhendo aqueles que são diferentes de mim com o mesmo entusiasmo que Barnabé demonstrou? Estou disposto a reconhecer e a apoiar os movimentos de Deus, mesmo quando eles surgem de maneira ou em lugar que eu não esperava?
Além disso, tal qual Barnabé, sou chamado a ser um encorajador. Posso perguntar a mim mesmo: como estou incentivando os outros a perseverarem na graça de Deus? Estou utilizando os meus dons e tempos para servir e fortalecer minha comunidade de fé, promovendo um ambiente onde todos possam crescer juntos espiritualmente? Que possamos seguir o exemplo de Barnabé, permanecendo firmes na fé e dispostos a abraçar a transformação que Deus deseja realizar em nós e ao nosso redor. Estar atento ao que Deus pode fazer é um convite para viver uma vida de fé vibrante, pronta para responder ao seu chamado e celebrar suas novas obras. Que sejamos então como Barnabé, pessoas cheias do Espírito, sensíveis à liderança de Deus e comprometidas ao compartilhar seu amor e graça com todos ao nosso redor, sem reservas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós nos reunimos em humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti. Agradecemos por Tua graça e pelos novos caminhos que abriste em nosso meio, mesmo quando eles nos surpreendem. Que nunca nos limitemos a padrões ou expectativas humanas, mas que sejamos sempre atentos a Tuas surpresas. Como Barnabé, pedimos que nos encha do Teu Espírito para encorajar aos outros na fé. Ajuda-nos a abraçar a diversidade, as diferenças e a incluir todos os que chamastes, celebrando cada nova obra que realizas. Que nossas vidas sejam um testemunho de pertencimento a Ti. Nos ajuda a sermos fiéis, emissários do Teu amor e graça. Nós te pedimos e por fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo devocional.